Bom dia a todos os servidores do PECFAZ. Aqui quem fala é Luiz Roberto, presidente do nosso sindicato. Analisando o áudio da reunião que ocorreu com o Ministério do Planejamento no dia 16 de março, o que é normal, a gravação, mas como eles estavam gravando, nós também gravamos. E analisando essa gravação, depois de ter escutado umas 3 ou 4 vezes, mesmo tendo participado da reunião, eu entendi que seria saudável disponibilizar a todos para que cada um escute uma, duas, quantas vezes quiser e entenda como é o funcionamento de uma reunião com o governo, principalmente uma reunião que a gente foi preparado para achando que era uma negociação, que não foi, mas toda reunião com o governo termina por ser uma negociação. A diferença é que quando você tem uma mesa oficial de negociação, existe começo, meio e fim. E nessa reunião normal, você só expõe o seu posicionamento e pega o posicionamento do governo. Inicialmente, pela fala primeiro, nos primeiros minutos, só para situar, os primeiros 10 minutos, o sindicato repetiu, toda a nossa pauta, apesar que essa pauta ela é a mesma desde 2015, porque foi atendida em parte, outra parte não, principalmente em relação à reestruturação. Então a gente fica batendo na mesma tecla. Como eu disse lá durante a reunião, a gente se sente no limbo porque você começa uma negociação, o governo não conclui ou não cumpre toda a negociação, depois diz que vai reabrir as negociações e não reabre, e nisso a gente passa 1 ano, 2, fazendo reuniões e também oficializando, Então tudo que a gente, como eu disse na reunião, tudo que a gente fala, a gente põe no papel para não correr o risco, como ocorre muito, deles se informarem que não tinha conhecimento disso ou daquilo. Então, parece burocrático, mas é uma burocracia necessária até para desmentir na hora se alguém afirmar que não estava sabendo de nada, que é o caso muitas vezes, ok? Após a nossa colocação da pauta e as informações de cada item, os interlocutores nossos, Campolina, Borges e Freme, passaram a informar do posicionamento, mesmo que não de uma mesa de negociação, mas do posicionamento até agora do governo, que é pelo enxugamento do número de carreiras. Ou seja, reduzir dessas 300 que eles dizem ter para o menor número possível. Como? Aglutinando diversas carreiras, que são similares, mas estão separadas por questões políticas do momento anterior. E um outro posicionamento que ele deixou claro é em relação ao reajuste, que é o que está na 805. Para quem não sabe, a MP 805 é aquela que suspende os reajustes firmados em 4 anos, que seria 18, 19, passando tudo para 2019. Esse é o posicionamento até esse momento, Um outro ponto que eu gostaria que vocês analisassem é que, onde fica claro que para se ter uma negociação com o governo, nós temos que fortalecer a nossa entidade, porque não existe negociação de governo com pessoas. Por mais que a gente possa falar individualmente com um ou outro gestor, na hora da negociação propriamente dita, daquele que vai ter realmente valor, é a entidade da categoria que negocia. É ela que fala por toda a categoria. E para isso nós precisamos fortalecer o sindicato, o Sindifazenda. Como é que se fortalece? Com o maior número possível de filiação, que todos participem, e cumprindo algumas exigências legais, que por mais que a Constituição diga que nós podemos abrir sindicato, é livre a abertura sem interferência do governo, algumas exigências legais para que se tenha diálogo com o próprio governo são criadas. Uma delas uma das exigências é o registro sindical, que o sindicato tem e nós precisamos mantê-lo junto com mais filiações para fortalecer o sindicato e poder ter efetivamente voz ativa numa negociação, pois o governo saberá que além de
cumprir a exigência legal de conversar com eles, com o registro sindical, a gente efetivamente representa a categoria porque tem uma maioria dos filiados. Então nós precisamos fortalecer o nosso sindicato diante disso. E temos que entender que o sindicato é que negocia. O sindicato é aberto a todos, para que todos proponham a sua pauta, mas tem que ser com o sindicato e o sindicato com o governo, porque isso além de não resolver a pessoa negociar diretamente com o governo, ainda enfraquece a posição do sindicato perante os interlocutores. Eles podem achar um sindicato fraco. Então vamos lutar para que o sindicato seja forte nessas formas que eu falei anteriormente. Eu gostaria efetivamente que vocês ouçam todo o áudio, mas se atentem a alguns detalhes. Por exemplo, por mais que o governo diga que a intenção é reduzir ao máximo o número de carreiras fazendo aglutinações do maior número possível, ele também informa que a luta do sindicato chegou a lugares que eles nunca imaginariam dentro do governo, tanto no executivo como no legislativo, e que isso fez com que fossem alterados alguns posicionamentos iniciais. O que é que eu entendi por isso? Que fica mais perto a nossa vitória em relação à reestruturação do PEC-FAS. O que é que a gente tem que fazer e continuar lutando? Para que essa reestruturação ocorra com a criação de duas carreiras, uma fazendária, para atender o artigo 18 o artigo 37, inciso 18 da Constituição, e uma tributária, que é para atender o artigo 37, inciso 22 dessa mesma Constituição. Então eu gostaria que a gente continuasse lutando para que os efeitos que nós já conseguimos junto ao Executivo de mudança de posicionamento continue cada vez mais forte. Percebam que em determinado momento da reunião, a própria instituição, através de um dos interlocutores, Borges, que é assessor do Campolina, ele fala, né, dessa mudança de percepção do governo e pergunta qual é o nosso posicionamento. Para nós, só vale duas carreiras ou vale uma? Também. Isso aponta de que está ocorrendo discussões, está ocorrendo um novo estudo sobre essa possibilidade. Antes o que era impossível já começa a virar possível. Eu deixei claro que a nossa intenção é pelas duas carreiras, mas se no final, depois de toda a luta, de toda a argumentação que a gente possa colocar, isso não for possível, que se for uma carreira apenas nessa reestruturação, a carreira fazendária, que ela seja a carreira fazendária de apoio, de atividade meio, e que todos os servidores sejam retirados da atividade fim, não com o tempo aguardando a morte, a aposentadoria ou coisa que o valha, mas de imediato, o que a gente sabe que é praticamente impossível, né? Então esse é o tipo de luta. Então eu estou disponibilizando, gostaria que vocês realmente ouvissem uma, duas, três vezes e entendessem o que está ocorrendo. Tá ok? Bom dia a todos. Luiz Roberto falando. É um prazer lutar pela nossa valorização. Um abraço. Já está sendo gravado. Não é igual. Pega não? Assim que é. A gente tem um deles. Mas de qualquer forma, mesmo não sendo, a gente vai reiterar as nossas reivindicações. Já até protocolamos mais um ofício em relação a isso, para ficar mais fácil, está protocolado. Certo. O Borges já deve estar até cansado de ouvir, porque a gente é samba de uma nota só. Eu falo, qual que é a pauta de... Primeiro eu sou Luiz, acho que é a primeira vez que a gente fala com mais próximo. Sou Luiz Roberto, presidente do Sindifazenda. O Sindifazenda é o sindicato que representa os servidores PEC-FAS, que é o Plano Especial de Cargo do Ministério da Fazenda, uma entidade com registro sindical, que já deu até muita briga aqui por causa disso. E a gente está aqui lutando anos a fio, né? Antes de tudo, a gente gosta de dar esse presentinho, porque vai chegando
Obrigado. Nos lugares, a gente, nem que seja lembrado, a pessoa tem que lembrar, nem que seja para xingar. Então, a gente pergunta, mas qual que é a pauta de vocês? Eu costumo dizer que é a mesma de 2015. Porque como 2015 assinou o termo de acordo e cumpriu parte, mas ficou uma boa parte sem esse compromisso, né? Que resumidamente é a reestruturação do PECFAS. Nós temos também nesse aspecto, já conversado várias vezes aqui, o nosso entendimento, que eu não sei como é que o planejamento vai tratar disso, mas a gente está lutando para que essa reestruturação seja tratada como a criação de uma carreira para o Ministério da Fazenda como um todo e uma carreira de apoio à atividade tributária da Receita Federal, ou seja, transformar o PECFAS em dois espectros. Por quê? Tem até um documento que está protocolado por Shiba, onde a gente expõe o porquê disso. A questão fazendária e a questão tributária, como ela é tratada dentro da Constituição Federal. Para ficar mais fácil, a gente bate na mesma tecla do artigo 37, inciso 22 da Constituição, que diz que a administração tributária deve ser exercida por carreiras específicas, que não é o caso do PECFAS dentro do Ministério da Fazenda. E a carreira da administração fazendária, que é o Ministério da Fazenda, deve ser a sua própria carreira. Então a gente bate nessa tecla. E apresentamos, protocolamos, mais uma vez, um ofício com a nossa proposta dessa reestruturação, entendendo reestruturação aqui como mudança, tá? Inclusive em caráter da criação de carreiras. Como o senhor é lá do STM, o senhor sabe como é que é o funcionamento do Ministério da Fazenda. Não sei se das particularidades, por exemplo, dentro da Receita e no próprio Ministério, da atuação dos servidores PECFAS, que oficialmente todo mundo nega o desvio de função ou atuação em atividades que não deveriam, que é a atividade fim da Receita Federal, por exemplo. Oficialmente todo mundo nega. Eu não sei quem é que estava aí, era a Daniele da Calazans, que estava com vocês, do Ministério da Fazenda. Agora, A gente teve uma reunião essa semana com ela, até falando daquela, disse que vinha já conversar contigo antes e ia falar. Tem um estudo lá sobre isso que nunca sai de lá. Não sei se ela chegou a comentar. Falou, mas não entramos. Não, eu sei, ela ia falar disso. Então o que a gente está brigando é por isso. É o que está no nosso termo de acordo, que é abrir as negociações. Foi assinado em 2015 justamente para isso. Assinamos em 2 anos para que em 2017, está lá escrito, a partir de março de 2017 se iniciassem as discussões. E não aconteceu. Inclusive o pessoal nosso está querendo entrar em greve, vai fazer greve por causa disso, né? A gente veio segurando, porque é complicado esse negócio de greve. Mas como não abre, não vai ter nem como, aí eles vão ter que decidir. Então a gente apresentou essa proposta, que cria 2 carreiras dentro do Ministério da Fazenda, pensando que ia iniciar, né, para ver o posicionamento. A gente sabe de antemão um pouco do posicionamento do Shiba, mas o posicionamento dele é o dele, o nosso é o nosso, o planejamento do governo pode ser o dele. Então, uma das pautas mais específica do PECFAS é essa, uma pauta específica. E dentro disso existe toda a questão da reposição, no mínimo dos 2 anos que estão dando para outras carreiras e não estão dando para a gente, né, que nós não assinamos um acordo, que a gente quer negociar isso, e mais a reposição calculada pelo DIES, que está na outra geral dos 25, que está dentro dessa reposição desses 2 anos dos acordos, né? A questão do per capita saúde. Eu vou falar pouco para a gente poder se posicionarem nessas coisas, senão daqui a pouco termina a reunião e só eu falei, né? Porque, como eu já coloquei, está ficando sustentável. Quem é mais antigo sabe, a per capita saúde antigamente era 80-20. Hoje é 5,95, inverteu. E eu não entendo a dificuldade do governo em analisar isso, porque de qualquer maneira vai cair na mão dele. Ou ele participa ajudando o servidor público, inclusive como está na 8.112, a custear o plano de saúde, ele vai usar o plano de saúde e não o SUS.
e casualmente ele utiliza o SUS, o plano de saúde vai devolver o dinheiro para o Estado, às vezes ele na utilização ele já recebe o que vai despender com o servidor. Ou ele vai pagar toda a despesa num sistema que deveria ser o melhor, né? Eu sou a favor que o SUS deveria atender bem, vai jogar uma demanda de milhares de servidores num sistema já sucateado que não funciona. E ainda te dou mais um argumento, ainda tem nessa enxurrada a GEAP, que também fica prejudicada com isso, né? Isso poderia ser uma forma também de calibrar. De calibrar. Eu converso, tem um fórum, até está meio parado da GEAP, eu falo, não adianta você tentar resolver seu problema de caixa aumentando mensalidade. Você fala, se eu cobrar 10 mil reais, acabou. Vai estar de quem? Isso. José, que todo mundo vai sair, então não resolve você aumentar, é ilógico. Tem que se achar uma solução que não seja jogar em cima do usuário. Tem que ser equação. Em cima do usuário, eu vi no seu currículo, você é economista, não sei o quê, então você sabe, não adianta eu jogar para o usuário final a conta de um descalabro feito pelo governo, já que você tocou em GEAP, antiga patronal, se ela é quebrada, foi o governo. Por mais que ele nega que tem gerência, ele tem, todo mundo sabe, desde o tempo que ela era patronal e que era uma maravilha porque o governo punha dinheiro. Gastava muito, mas enchia de dinheiro. Agora ele continuou gastando, usando a instituição, mas sem querer dar a contrapartida, né? Quem quer falar alguma coisa? Não, você vai seguir aí os auxílios, né? Eu sei que até a tanta equidade coisa aí entre os poderes, principalmente com a procuradoria. Nessa questão do benefício, o Shiba, logo no início que ele entrou aqui, que ele veio, né, que ele assumiu a secretaria, que era até outro nome, ele disse que estava fazendo um estudo. Eu até brinquei aquele dia que tinha quase 2 anos que ele estava fazendo esse estudo e não terminava. Ele falou, não, eu só estou aqui há 1 ano e meio, por isso que é quase 2 anos. E coincidentemente, na reunião que a gente tivemos logo no início, eu encontrei com ele de madrugada no aeroporto, ficou marcado na minha cabeça. Foi, não, em 2 semanas. Saiu? Isso já é uma pergunta, porque passaram-se as 2 semanas da última reunião, que ele falou que ficaria pronto esse estudo, que depois ia para a SOF, não sei o quê. Assim, nossa posição aqui, pessoal, nós somos um canal de diálogo e, evidentemente, temos, inclusive, o interesse, missão nossa, ouvir as nossas contrapartes representadas por sindicatos, associações. Verdadeiramente isso foi posto. Nós, até por coincidência, ontem tivemos a oportunidade de falar com o Shiba dessa questão desse estudo, e até ontem isso não estava fechado. Então, assim, não temos hoje uma posição nova, só sabemos, como foi dito lá, que o estudo está, vamos dizer, numa reta final. Agora, não posso te precisar aqui uma data, mais uma razão, inclusive cheguei a falar isso com o Shiba ontem, que se tivesse evoluído, acho até que eventualmente poderá estar. Se para o dia 10 a gente tiver uma posição oficial, aí até acho que faria sentido manter o dia 10, se não, porque na realidade as 2 pautas de maior interesse que poderiam ter repercussão, vamos dizer assim, imediata, senhores, vamos reabrir as negociações ou não, posição oficial, porque na realidade nós estamos num limbo, não tem nem um sim nem um não, né? Tem que ter um não. Evidentemente não somos nós aqui que vamos falar esse não. E a questão per capita, que a gente sabe também que é um interesse direto, vamos dizer assim, na veia das contas de qualquer servidor, e que também, pelo menos até ontem, esse estudo não estava finalizado. Qual o desafio aí que eu vejo,
sendo muito franco com vocês, eu acho que acima de, mais do que o estudo, é que e aí o Shiba, na elegância dele, também não quer estressar o assunto na medida que a coisa passa por espaço orçamentário. Não, ele falou que depois disso era só estudo que ia para buscar recursos. Isso. Então, assim, como isso tem que ser conciliado, né, eu acho que o desafio está aí. Mas hoje não temos novidade em relação àquela nossa última conversa. Mas essa, doutor Paulo, é a grande questão. Esse limbo é que mata. Porque você vai... não vamos estressar. Como, um exemplo, é o caso da doutora Daniela e o pessoal lá da Receita, que diz que tem um estudo de carreira, tanto específico como uma carreira fazendária, uma reestruturação. A gente pede, acerta, não, eu não quero criar expectativa. Já criou. Porque aí fica essa expectativa. Não se abre negociação, porque o governo decide, faça isso tudo, e o servidor fica desde 2017 esperando, né? Porque você tem uma obrigação assinada com as entidades. Aí não tem um posicionamento, Paulo. Não tem, acabou, porque aí você sabe para onde correr. Mas aí eu faço a seguinte ponderação a você, e é evidente que eu entendo os seus argumentos, até porque, assim, eu confesso que, até do ponto de vista pessoal, eu sou servidor também, né, eu aceitei essa missão aqui até, assim, uma convicção que tem, tanto que eu conheço do Shiba e do próprio nosso ministro, que a ideia dele, comando da agenda de gestão de pessoas, se não transformar isso concretamente, deixar um legado para uma nova administração de pessoas. Shiba já falou isso em várias oportunidades, não sei se todos, eu sei que teve já a oportunidade de ouvir falar algumas vezes. A situação de administração de pessoas no serviço público, vamos dizer assim, hoje assumiu uma dimensão caótica, né? A administração tem aí algumas poucas ilhas de excelência, a Receita é uma delas. Até vamos puxar a sardinha para o nosso lado. O Ministério da Fazenda é uma delas. Né? Vírgula, né? Vírgula. Se o senhor pensar só na carreira do STM, essas carreiras estruturadas, eu até posso concordar. Aí é grande problema. Mas eu te falo com o conforto e a dor de já ter sido espoa da fazenda. Então, assim, os espoas, eu acho que são gestores que têm uma visão riquíssima do que são as carreiras onde você sai do Tesouro, ou sai da Receita, ou sai da Procuradoria, ou sai do Banco Central. Vai gerenciar uma espoa que você vai entender. E as pessoas, e eu até vejo isso assim, acho um privilégio ter esta visão. Eu até costumo brincar o seguinte, as pessoas de modo geral, elas trabalham por educação, não por dinheiro. Então, assim, a expoa é cheia, as nossas CANFs, né, são cheias de pessoas que a gente vê que estão lá no limite das possibilidades, sem tecnologia, né, sem, às vezes, espaço físico, né, e estão lá entregando no limite do que é possível a elas. Então, assim, digo para você com conforto de quem conhece essa dura realidade. Eu só quero frisar, a ilha
maravilhosa só está nessas 3 primeiras que o senhor falou, porque o restante, que o senhor que diz que conhece a esposa, sabe que o restante é difícil. Eu não estou dizendo que é uma bagunça assim, do ponto de vista da gestão. Eu tenho o privilégio de conhecer, né, e aí eu acho que a Fazenda nos dá esse privilégio, no Tesouro, e eu participei de uma geração assim, onde a luta era entregar para um povo um equilíbrio fiscal e uma moeda, né? Quem trabalhou ali no final da década de 80, começo da década de 90, lutou por isso, foi um país quebrado. Quando a gente sai da esfera federal e desce para estado, pior ainda, desce para município, né? O que parece duro para nós lá, então, assim, é dantesca a realidade, né? Então, eu confesso a você... Não são realidades comparáveis, né? Bom, aí eu digo assim, eu vejo o serviço público, para mim, só faz sentido, né, e sempre falei isso no Tesouro, não vejo sentido a União bem e os municípios quebrados. Quando eu falo não comparável... Eu acho que nós, servidores públicos, somos uma coisa só. Também concordo perfeitamente. Quando eu falo que não são comparáveis, é porque se eu for fazer esse tipo de comparação, significa que eu tenho que ficar quieto, porque tem coisa pior do que a minha situação. É igual nós já ouvimos uma vez, até no planejamento, e no Ministério da Fazenda, porque como você fica muito tempo conversando, tentando negociar, às vezes você ouve, fala o que não quer e ouve também o que não quer. Vocês estão reclamando de barriga cheia, tem 12 milhões de desempregados. Eu falei, então tá, vou ficar quieto. Eu quebrei uma perna, não vou no hospital porque o SUS não cuida de mim, eu vou ouvir do médico, ó, não reclama não, porque tem um ali que está com câncer e metástase e ele também não tem atendimento. Não é nesse tipo de comparação, não é porque eu sei que tem coisas piores, que eu não vou, assim como eu sei que tem coisas melhores. Dentro do próprio Ministério da Fazenda, eu estou lá trabalhando lado a lado com a carreira de auditoria, lá no STM também tem, que faz, então estamos vivendo essa realidade, eu estou lá junto com pessoas, a gente faz exatamente a mesma coisa, só que somos tratados como de 3ª, 4ª, 5ª categoria, a não ser para ser mandado embora. É isso que a gente precisa, é isso que a gente está lutando para tentar solucionar. Aí alguém vai falar, mas vocês querem que crie a carreira específica da Receita, de apoio e atendimento à Constituição, mais a carreira fazendária? Mas isso é impossível. Então põe isso no papel. Entendeu? Isso não tem, porque aí a gente vai saber o que fazer. O que não dá, não é culpa do senhor, obviamente, o sistema é ficar, vamos ver, estamos esperando, é esse limbo, porque nisso você fica fazendo a mesma coisa, aí às vezes você extrapola, nós fizemos denúncia, a gente fala para todo mundo, aí houve, por exemplo, do Chib, eu já falei isso para ele, tem desvio de função no Ministério da Fazenda, aí você tem que rir, porque ele era chefe da ESPOA. Então você tem que saber, no mínimo, que onde você tem uma carreira, uma estrutura de todo o Serviço Público Federal, onde tem N cargos que foram criados em 1970, você não precisa de ninguém te avisar, de falar, tem desvio de função. Só de ter esse conhecimento e a ESPOA tem essa visão, já sabe que tem desvio de função, porque se essas pessoas estão trabalhando e não têm atividades para as atribuições delas, mas elas estão trabalhando, então elas estão fazendo aquilo que não deveriam em razão do cargo. Então isso é um simples desvio de função, não vou aprofundar. E na Receita, muito mais. Se eu estou lá do lado de um auditor e o TCU me fala que 89% dos servidores PECFAS que estão na Receita estão na atividade finalística, eu não preciso ser gênio para saber que está errado. Entendeu? Aí nós já ouvimos, vocês ganham muito para o cargo de vocês. Ninguém está reclamando de estar ganhando mal, na época, né? Não estou falando hoje, porque tem reajuste. Nós reclamamos de sermos contratados para fazer uma coisa e sermos colocados para fazer outra, muito mais complexa. Se você coloca todo mundo que é atividade meio para fazer atividade meio, você vai brigar por outras coisas, não por um desvio de função, não porque está ganhando menos que fulano. Você reclama que está ganhando menos que fulano porque você está fazendo a mesma coisa que ele ganha mais que você, nesse sentido. Então é isso que a gente
busca. É isso que a gente busca com a Daniele, a gente tenta ser bem transparente com o Antônio Macho, com o Rachid, com quem a gente consegue falar. Onde a gente alcança, e cada vez a gente está alcançando mais longe, mas a gente não vê solução. Por exemplo, quando eu estava rindo, só para complementar, quer dizer, eu lendo uma matéria que os servidores da PGR fizeram um expediente para a procuradora reclamando que tem uma perda muito grande no vale alimentação por causa da inflação, que tem que repor. Aí já receberam, pouco tempo depois, não, ela autorizou, vai passar de 800 e qualquer coisa para 900 e qualquer coisa. Aí eu caí na risada. Eles tiveram uma perda, vai passar para o nosso é 400 e pouquinho, que é outra pauta que a gente tem. Então é isso que a gente queria que se resolvesse, porque senão daqui a pouco não precisa mais, morreu todo mundo, né? Eu queria só fazer uma pergunta com relação a como é que anda o estudo da Expo com relação às carreiras da administração pública federal como um todo. Porque também nessa reunião, numa das reuniões que a gente teve com o Chiba, ele falou desse processo de racionalização dos cargos e carreiras existentes no governo federal, né? E, inclusive, ele foi muito honesto com a gente quando disse que era contra a criação de novas carreiras. E eu queria saber como que está esse estudo no momento, né? Porque a nossa luta é por criação de uma carreira, mas isso está bem fundamentado aqui nos nossos argumentos, porque é uma exigência constitucional que os servidores da administração pública sejam servidores de carreiras específicas, né? Na verdade, a gente apenas está querendo legalizar algo que existe de fato, né? E eu queria saber como é que está essa discussão sobre criação ou novas carreiras. Dentro da mesma questão que ela falou, é dentro do mesmo parâmetro, a minha pergunta também, que quando nós tivemos a reunião com a doutora Daniela, ela falou o seguinte, que iria conversar com vocês sobre a minuta que está lá, nos mesmos parâmetros, iria estudar a questão que ela já também falou que é contra a carreira específica da Receita Federal. Ela não vê o esvaziamento da Receita em detrimento ao pessoal da SAMP, dos outros órgãos, né? Ela não enxerga, a esposa, eu estou falando nesse sentido. Ela conversou esse assunto com o senhor hoje? Então, ela falou muito rapidamente sobre isso. Ela veio aqui para outra reunião, nos encontrou, falou que está havendo este movimento, falou que ia nos franquear vamos dizer, esse estudo que a gente não conhece. E, obviamente, o que nós devolvemos para ela é o seguinte, Daniele, assim que a gente tiver recebido esse pacote, né, esse pacote, vamos agregar aqui a nossa área técnica que estuda carreira para sentar e ver se isso pode prosperar ou não, né? O que existe já, mas assim, entenda o que eu vou falar aqui, nós não vimos nada em detalhe. O que existe, e aí, perdão, meu amigo, eu esqueci seu nome. Luiz, eu acho que já ouviu do Chiba, talvez alguém também mais tenha ouvido, é que assim, a depender do Chiba, e isso está em gestação, e aí talvez respondendo uma parte da pergunta ali da colega, vamos dizer assim, tem um grupo de pessoas aqui da Secretaria que está mergulhado nisso dia e noite, de gestar um pacote que até no primeiro momento se pensou talvez ser só um projeto de lei, hoje na realidade já se pensa em vários projetos, dada a diversidade dos assuntos que ele vai tocar. E uma das pernas desse projeto, desse pacote, vou chamar de pacote, não é um projeto, porque provavelmente serão vários projetos de lei, passa por uma aglutinação de carreiras. Assim, hoje a posição é que essas 300 e tantas carreiras são de administração caótica. Então não é possível, vamos dizer assim, hoje
eu vou falar tesouro aqui, mas entendam tesouro como o país, quem paga. Tá numa situação insustentável em relação tanto a questão gerencial dessa força de trabalho. Eu, que não conhecia essa realidade, vim conhecer aqui, conhecia um pouco por tabela, à medida que como esposa você tem que enfrentar a questão do CIAS. Mas eu não fazia ideia, parece que nós temos 14 carreiras médicas. Então, se nós todos fôssemos médicos aqui, tivéssemos entrado nessas respectivas carreiras, cada um de nós tinha um apelido, uma carreirinha, uma remuneração, um benefício aqui, e ninguém igual. Aí, quando o governo precisa de alguma coisa que envolva a força de trabalho, senta todo mundo na mesma mesa com as assimetrias mais diversas e dentro de uma perspectiva clássica da área de trabalho, que ocorre especialmente em períodos de vacas gordas, usando um ditado popular. O que acontece? Normalmente o médico mais remunerado, seja ele quem for de nós, vai ser o paradigma para a mesa toda. Excelente quando as vacas estão gordinhas. Quando as vacas emagrecem, isso vira um problemão. E é o que nós estamos vendo. Hoje nós estamos vendo a AGU com a sucumbência, uma situação que é uma jabuticaba, tá certo? Vai jogar um pacote de remuneração para um patamar, só Deus sabe qual, vai todo mundo atrás. Daqui a pouco nós temos um desafio, óbvio que aqui a gente vou só repercutir notícias de jornais. Nós temos uma situação no judiciário e no legislativo, para nós que somos do executivo, é difícil de engolir. Não temos nenhuma governança nisso, tá certo? Mas o que acontece? Isso, num país que vive a situação fiscal que nós vivemos, gera o caos. E aí eu até concordo com o Luiz aqui, mas, entendam, nós somos gestores de um canal de diálogo, e até vejo nos nossos sindicatos e associações maturidade, até porque nós somos servidores públicos, nós temos consciência do que está acontecendo. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, o que está acontecendo? Não tem dinheiro para pagar a folha. Então, essa é a história, não adianta. E eu acho que, assim, confesso a vocês que em alguma medida nós estamos consumindo uma energia grande com uma coisa que está dada, né? Agora, é evidente e é natural, é legítimo que num país democrático, graças a Deus o nosso existe uma questão que transcende a matemática e entra na seara da política. E é natural que entre o jogo da política existe composição de força, né? São grupos tentando buscar o seu quinhão, porque do ponto de vista matemático a posição do governo está dada. A medida provisória 805 é a posição do governo. Não temos caixa nem para o que foi acordado, que dirá para o que não está acordado. Então a posição está dada. Dentro do aspecto. Assim, a gente compreende essa análise conjuntural, embora a própria administração tome medidas incoerentes dentro dessa situação que, em tese, está dada, né? Só que a gente precisa trazer os nossos gestores para o foco da nossa realidade. Trazer o foco para a nossa realidade
em relação não ao nosso desejo de criar qualquer paradigma para buscar qualquer ascensão financeira. A nossa situação, especificamente dos servidores do Ministério da Fazenda, passa por uma questão que deve ser considerada pela gestão na medida em que tem respaldo constitucional. O que a gente não pode deixar é que esse pacote transforme a gestão como criador de aberrações como a gente se enxerga hoje em dia. Porque nós somos servidores que... nós somos atuantes na administração tributária, nós somos servidores que constituímos crédito, nós somos servidores que levamos crédito à suspensão de exigibilidade e somos servidores que fazemos isso em desvio de função. Somos servidores que temos potencial de causar prejuízo à própria administração. Então, o que a gente está querendo aqui é fazer com que os nossos gestores observem que as coisas não podem ser tratadas como um pacotão único. Existem aspectos constitucionais que merecem tratamentos diferentes justamente para se respeitar a equidade entre as pessoas. Então, o nosso desejo é de que o gestor, e aí a gente mais uma vez tenha um ofício protocolado aí em relação, como destinatário, o secretário Chiba, para que ele observe que dentro do pacote há necessidade sim do gestor ter o cuidado de não estar cometendo inconstitucionalidades ao tratar pessoas e condições e situações de desigualdade de forma igual, né? A par de toda essa situação de conjuntura nacional ou não. Eu queria fazer uma ponderação, e estou levando como pressuposto, Campona, né? Campolina, desculpa. Levando em consideração essa premissa do canal do diálogo, que aqui está aberto em relação à nossa categoria e o Ministério do Planejamento. Foi muito interessante ouvir do senhor as ponderações sobre a conjuntura, sobre a questão política, as composições das forças e as questões dos estados. Mais do que trazer para o diálogo, né, que compete à pasta definir sobre nossa categoria e nossa situação, vale a pena também a gente citar o artigo 37 do seu inciso 18, que ele fala lá da questão da administração fazendária e das suas prerrogativas em relação aos demais setores. Então, é interessante ver que, apesar de toda essa conjuntura, essa necessidade de o governo enxugar cargos e apesar de manter a rolagem da dívida pública como ela está, e mexer nos direitos previdenciários e tentar arrochar os salários e as condições de trabalho e de vida do servidor público, é importante perceber que existe um comando constitucional que determina tratamento especializado em relação às administrações fazendárias e o outro em relação à administração tributária. É importante perceber também de situações graves existentes dentro do Ministério da Fazenda e, ao contrário do que o senhor imagina, e até o seu relato pessoal, eu vivo na prática uma situação de muito constrangimento dentro da Receita, apesar de pouco tempo. Então, 9 anos, eu tenho em 2009. Mas tem colegas aqui que me faz repasses que a história não era muito diferente e era muito pior há 30 anos atrás, por exemplo. Então, o que acontece? Não me acho, eu estou colocando a situação pessoal, como o senhor colocou, não me acho numa ilha de excelências no cargo que eu trabalho. Pelo contrário, vejo que meu cargo ele tem competências e tem atribuições muito diferentes das competências que eu exerço para satisfazer os regimentos da Receita Federal, as portarias, perfis, que alteram, na minha concepção, de maneira inadequada o espectro das minhas atribuições. E vejo que estou num órgão, apesar do seu padrão de excelência aparente, a Receita Federal funciona de maneira muito improvisada, muito desorganizada e contando muito com o esforço pessoal dos seus servidores, muito mais do que um preparo que ela oferece e com as condições de trabalho que ela oferece.
e isso passa necessariamente por situações graves. O exemplo mais recente que nós temos é a criação do bônus de eficiência, que é um bônus distribuído para a carreira tributação e a tributária de maneira através de índices conquistados pelo trabalho de todos, inclusive o que é que faz. Então, a impressão que eu tenho é que uma situação como essa que perdura 30 anos, a impressão que me dá, que estou chegando agora, é de que o governo não sabe que existe o que é que faz. Ou se sabe, faz questão de ignorar. Não sei se por conta de uma falta de atitude mais contundente, e eu creio que a gente tem que pensar nessa via realmente, porque de fato eu creio que a gente atingiu o máximo do que o diálogo e da política poderia alcançar. Num conceito como normal, reuniões com o mesmo teor para assuntos que não estão sendo dado andamento adequado, uma vez que a Constituição determina. Então, se o comando constitucional está servindo de letra morta, me parece que os órgãos e as entidades estão falhando gravemente. Então, eu creio que o governo já teve muito tempo para perceber essas distorções e corrigi-las. Não creio que precisaria necessariamente o sindicato fazer o alerta sobre o descumprimento constitucional, porque é uma cogência natural. Mas existem duas coisas que a Constituição, para que a Constituição serve, né, os senhores devem saber, é prever direitos humanos, inclusive as relações funcionais passam por isso, e a estruturação do Estado. Então, é muito estranho para mim, que estou chegando agora, ver o sindicato tentando convencer o governo, convencer os órgãos competentes a praticarem coisas simples, constitucionais, e que são tão necessárias e tão claras e tão óbvias. Eu não estou me referindo ao senhor exatamente, até porque eu estou partindo do pressuposto que o senhor é um canal de diálogo. Espero que essa mensagem chegue e faça eco para que haja uma resolução concreta. Porque, de fato, reuniões elas são importantes, mas elas servem para encaminhar. Não basta reunir por reunir. É preciso um encaminhamento, é preciso uma solução concreta. E acredito que o órgão tem condições de fazer isso sim, tem pessoas capacitadas sim, mas está faltando alguma coisa e tem algum acerto que está faltando entre os órgãos, entre as entidades. E eu acho que o Ministério do Planejamento pode ser o fiel da balança, caso queira resolver esse problema nosso, principalmente a carreira, que é uma pauta não remuneratória. Reestruturar o PEC faz, criar duas carreiras, alocando cada um nos seus devidos lugares. Quem trabalha na Receita Federal tem que estar alocado na administração tributária, como diz o 37, inciso 22, e quem é da administração fazendária tem que estar com suas condições, suas prerrogativas, inclusive com supremacia em relação aos demais setores, como diz o artigo 37, inciso 18. Então, está faltando alguma vontade, está faltando algum acerto. O que depender do sindicato, eu creio que ele está fazendo, e gostaria de deixar a mensagem. Se está faltando alguma coisa, parte do sindicato mais. Se é uma atitude mais contundente, se é uma ação na justiça, eu queria saber o que é que a gente tem que fazer para que a Constituição seja cumprida. Na medida em que abrimos mão da pauta remuneratória. Queremos a criação da carreira com a mesma. Deixar claro essa questão da pauta remuneratória, todas as comunicações, reuniões, porque tudo que a gente fala, a gente põe no papel e protocola, burocraticamente, para não ouvir amanhã que não sabia. A gente ouve muito isso. Não estou dizendo especificamente aqui, né? De forma geral. Quando a gente propôs e está propondo essa pauta da reestruturação, a gente não estava nem pensando em reajuste, manter a tabela do que estava. A gente está tentando, obviamente, resolver uma situação nossa funcional, mas também resolver essa questão que o colega Diogo acabou de falar, da atuação ilegal, que pode ser já, inclusive, uma nulidade de ato. Em cima da Receita. Há décadas, isso já deveria ter sido montado, não teria por que ter PEC faz dentro da Receita. A Receita deveria ter sido abastecida por antigamente TTNs. Isso. É o que eu falo para o Antônio Márcio e para o Rachid. Ou se resolve a questão de quem está lá, se é para ficar, que seja da forma correta, ou se tira todo mundo. Agora não dá para se tirar todo mundo esperando as pessoas morrerem.
entendeu? Ou fazerem mais concurso e falar, já que eles aguentaram até agora, talvez esses novatos também vão na mesma cangalha, a gente só troca de lombo. E vai, não é assim que funciona. A gente vai crescendo e vai aprendendo com as coisas. Então é isso que a gente vem propondo há décadas. E uma hora pode acontecer alguma coisa, um ato, por exemplo, de um servidor ser punido por um erro, e o sindicato tem que intervir, por um erro de alocação de mão de obra da administração. Ouvir, por exemplo, do Shiba, da Daniele, que acabou de sair daqui, que é a responsável pela gestão de pessoas dentro do Ministério da Fazenda, de todas as pessoas, que ela não sabe de desvio de função, apesar de N ofícios que a gente manda detalhando isso, é uma ofensa, chega até e N processo de desvio de função que passa por ela, né? Eu tenho processo dela. Fica curioso. Eu acho que assim, a gente talvez, né, é óbvio que eu entendo a frustração, no limite a revolta dos senhores, está certo? Existe uma questão aí de governo de governos, né? Que nem é o atual governo, é um problema histórico. Infelizmente, nós temos esta dinâmica e às vezes brincamos no limite até com a Constituição para resolver situações. Né? No fundo, eu acho interessante quando a gente fala aqui da letra da Constituição, do artigo 37, na realidade é uma situação interessante. Né? Nós operamos com o reverso do direito. No fundo, não era para existir esta situação. Isso, eu concordo perfeitamente. Então, agora é como se alguém cometesse um ilícito, e aí eu crio uma lei para dar legalidade ao ilícito. Né? Então, assim, isso do ponto de vista da filosofia do direito é risível, tá certo? Mas, infelizmente, é a realidade que se impõe, né, ao mundo real, ao mundo, vamos dizer assim, teórico do próprio direito, da sociologia, enfim. Hoje até na ENAP escutava uma discussão dessa questão de cultura, né? E aí até falar de um livro que você gosta muito, Raízes do Brasil. Nosso país é complexo, né? Mas assim, senhores, dentro da missão que nos cabe aqui, e obviamente os senhores dentro da missão que uma categoria delegou aos senhores num mandato de representação, o que nós podemos afirmar é que, mais uma vez, esta questão será levada aos canais competentes, na expectativa de que o mais breve possível a gente possa ser portador de alguma boa notícia. Eu diria para os senhores, muito rápida conversa que a gente teve com a Daniele aqui, isto é uma postura da atual administração, aí não é o Ministério da Fazenda e é a esplanada como um todo, né? A posição do Shiba e do ministro Diogo passa claramente pela seguinte diretriz. E aí não é só gestão de pessoas, a nossa área de tecnologia, a nossa área de logística, a nossa área de orçamento, o que o órgão diz, qual a posição oficial da administração. Então, é óbvio que o que os sindicatos, o que as associações nos formalizam em termos de demanda, em termos de propostas, são processadas por uma área técnica e aí é uma crença minha pessoal. Eu acredito, talvez por DNA, eu sou mineiro, tá certo? Eu acredito que
quanto mais cabeça tiver pensando no assunto, a chance de acertar é maior. Então, o que acontece aqui, qual a nossa missão aqui? A administração, Ministério da Fazenda, Receita, qual a sua posição? É essa. Está aqui ofício, aviso de ministro para ministro. Sindicato, qual a sua posição? Não, minha posição é essa. Está aqui minha proposta, que a coisa deveria ser formatada assim, assado. Ok, o que a gente faz? O que é gabinete do ministro? É gabinete do ministro para a área específica. Nós, sindicato, proposta aqui, área específica. De lá vai sair o produto final. Então, assim, no que diz respeito a isso, o meio copo cheio que eu vejo aí desta nossa conversa é que, pelo menos eu, estou aqui há 3 meses e meio, é a primeira vez que eu ouço, sem conhecer nada, é que está em gestação na Fazenda, a administração da Fazenda deverá encaminhar isso brevemente para o planejamento. Ela não falou prazo. Não. Eu queria fazer uma sugestão, se fosse possível, nesse encaminhamento dessa nossa mensagem, se eu pudesse encaminhar uma solicitação para fazer essa reunião. Não. Entendo. A posição, o diálogo é feito na área técnica. Não vai haver diálogo de administração, sindicato, entendeu? Primeiro, a posição, o que mudou aqui, pessoal, né, e eu tenho certeza que vocês têm clareza disso, e diga-se de passagem, nem nos governos últimos recentes isso acontecia, que eram governos de viés mais trabalhista, não é o perfil do governo atual. A área técnica não vai sentar para discutir vírgula de projeto. O que a área técnica vai fazer é: administração, qual a posição? Sindicato, qual a posição? Me dá aqui, eu vou redigir o documento que eu, por competência legal, regimental, tenho. Então é esse o desenho agora. Eu sei, mudou. A gente fala com vocês que fala com eles. Eles falam para vocês, vocês voltam para a gente depois de 6 meses, não teve jeito. Não, pode deixar, vocês voltam a falar com eles. 6 meses depois. Eu conheço, mudou na época do PT. Mas dentro dessa área técnica e dentro dessa informação de que a Daniela informou que a administração, mas ela falou que vai ser brevemente uma coisa menos formal, vamos dizer assim, ou já com esse aviso de ministro para ministro? Não. Pelo que ficou claro. O que eu deixei para ela é o seguinte, ela sabe disso. Dani, esse negócio só vai andar com uma posição oficial. Oficial, de ministério para ministério. Eu sei, como você bem disse, assim, até pelo fato de ter 24 anos de ministério. Meu pai era da Receita, meu avô era da Receita, eu conheço razoavelmente a dinâmica do ministério e sei e acho que bom que é assim a posição que a Receita tem dentro do Ministério. Então imagino que isso vai ser conversado lá no topo da pirâmide e eles vão fechar lá uma posição. Nesse sentido, na outra reunião, não essa última com as entidades, mas que tivemos com o Chiba, eu acho que foi até ele que anotou, tem um ofício da Julieta, que é da Secretaria de Gestão Estratégica, da Secretaria Executiva, encaminhando para cá um ofício, 11.424, acho que foi tu que anotou, se eu não me engano, perguntando posicionamento, aí já é de gabinete para gabinete, não sei se isso também não é uma coisa oficial que faça andar, porque o secretário afirma que está pleiteando a carreira específica de apoio, ele até manda a estrutura. Teve alguma resposta disso? Alguém olhou da última reunião para cá? Preciso verificar, não estou lembrado dessa. Era você que estava com o Chiba, não é? Do lado do Chiba, na reunião. A última? A última, não das entidades. A que veio parlamentar? Isso. Não estava. Então tinha alguém. Deve ser o Rogério. Tinha alguém com ele. É porque eu não sou muito bom de filosofia.
fisionomia, o Chico falou, De anota aí. filosofia você é. Também não, eu gostaria, que eu estou tão precisado disso. Aí o Chico pediu uma nota para a gente verificar. É o Rogério. Entendeu? Essa Porque a gente queria ter. que a gente precisa de dar. Mas dentro disso. Não, mas aí, isso aí é até uma novidade que a gente aqui não está sabendo. Não tem a cópia aí, Luiz, para você? O que você está me dizendo é o seguinte, vê se eu entendi, Luiz. Pode falar. Você está me dizendo que, na realidade, este caminho de papel, né, já foi feito. Já foi a feito. Já está oficial. Foi feito a proposta através da Secretaria, uma consulta através da Secretaria de Gestão de Pessoas, ou de Gestão Estratégica do Ministério da Fazenda, que é ligado à Secretaria Executiva, essa consulta. Mas consultou o quê? Perguntando qual era o posicionamento do planejamento em relação à criação da carreira específica da Receita Federal, conforme proposto pelo Rachid. Porque o caso é o seguinte, isso ensejou de onde? Teve a questão do bônus, o sindicato brigou para que, naquele posicionamento que o Diogo colocou, que a gente entende que tem dinheiro, nós fizemos um arrazoado provando que tínhamos direito, protocolamos onde tinha, onde não tinha, onde podia, onde não podia, e um deles foi na Julieta, e ela fez um estudo, uma análise técnica e concordou com a gente, concordou com o nosso estudo e mais com o entendimento dela que a gente teria direito. Foi para a Receita através da Secretaria Executiva, foi para a Receita Federal, a Receita Federal falou que não, com os argumentos que eu não vou entrar em detalhe, mas pontuou ao final que essa questão só poderia ser resolvida com a criação de uma carreira específica, conforme já pleiteado por eles, e colocou a estrutura dessa carreira. Passo seguinte, a Julieta mandou para cá perguntando o posicionamento. Foi isso que estava lá. O número do ofício é 11.424 de 2017. Veio para cá. Aí, então, esse ofício está, vamos dizer, encaminhando em anexo uma proposta da Receita. Da Secretaria Estratégica. É uma nota explicativa da Receita Federal, onde ela coloca a necessidade da criação da carreira específica da Receita Federal. Aí, aonde eu queria entrar nesse assunto aí, que quando a gente conversou com a doutora Daniela, ela falou que ia conversar com vocês informalmente, com o senhor informalmente. O sindicato, porque nós temos aberto, não sei, o processo sei lá, ele é aberto. O sindicato pode mandar para o senhor através de ofício o que está sendo feito na Receita, inclusive esse ofício nós já protocolamos, não, isso aí nem precisa. Nós já protocolamos um ofício nosso questionando, inclusive colocamos uma cópia desse ofício da Secretaria Executiva, porque é um outro problema que eu ia tocar depois, mas a gente não recebe resposta, não só daqui, de muitos lugares, do que a gente manda. Qualquer resposta. Não é a que a gente quer ouvir, preferencialmente o que a gente quer ouvir, mas nenhuma resposta, a gente não recebe, é uma reclamação. Nós já ouvimos no Ministério da Fazenda alguém dizer que às vezes eles preferem ser punidos por não responderem do que por a resposta que deveria ser e serem punidos ainda mais, porque está errado o que está sendo feito. Então a gente não recebe essas respostas. Tem um ofício que nós colocamos, que nós mandamos para cá, perguntando qual foi o posicionamento do planejamento em relação ao ofício 11.424 e mandamos ele em anexo, que é para não ter dúvida que não recebeu. Então isso é fácil da gente recuperar. Da forma que vocês relataram aí, eu confesso a vocês o seguinte, sendo muito franco, foi um primeiro movimento, mas longe de ser o que eu estava falando aqui em posição oficial. É óbvio que os ministérios têm lá as suas estratégias próprias de gestão e estilos de gestão, mas o planejamento não trabalha dessa forma. Para o planejamento se manifestar a respeito de uma situação como essa,
não seria uma... De novo, não li o documento, não sei o que está escrito, não sei o que está em anexo. Do relato que vocês fizeram aqui é mais ou menos a Fazenda falando, olha, o que vocês acham desta ideia que tem como linha geral os seguintes argumentos. Não, ele já põe a estrutura da carreira. Que está numa nota técnica com uma estrutura. Obviamente como estudo. Não como PL, como estudo, né? Pedindo opinião. Isso aí eu acho que sim, a gente tem condição, ainda mais se o próprio Shiba fez uma cobrança, vocês foram testemunha da cobrança, a gente não estava com isso aqui no nosso radar. Podia até ter, se soubesse disso, podia ter feito algum tipo de cobrança. Essa proposta da Julieta, né? Que a Julieta estratégico, né? Secretaria de Gestão Estratégica. Ela faz referência a uma proposta de criação de uma carreira para a Receita e outra para o Ministério? Não, essa é só para a Receita. Só para a Receita? Diferentemente dessa da Dani. Da Daniele, que tem uma minuta que inclusive é essa que nós protocolamos para vocês com as nossas adaptações, né, com o que a gente acha que está correto, que tem dois. O fator motivacional, né, provocador da Julieta foi outro. Por isso que talvez ela tenha se manifestado somente acerca da questão dos servidores da Receita Federal. Né? O fator motivacional da nota técnica dela foi por isso que ela talvez não tenha feito essa análise de forma mais abrangente de todo o Ministério. Né? Assim, só para poder não parecer ou dar a entender que há uma dissonância entre a Julieta e a doutora Daniele. Né? Não, mas até não tive essa leitura. Eu acho que eu não falei isso porque acho que é claro, são situações estanques, né? Não é que uma está pulando a outra. Que só evidencia a importância do que eu acabei de falar. Né? E que, de certa forma, isso não é uma situação particular da Fazenda, tem outros ministérios que têm isso, mas que o Diogo e o Shiba, obviamente, atendendo o comando do Diogo, que é a posição do Ministério. Porque a gente sabe que tem alguns ministérios que os órgãos internamente geram, às vezes, movimentos paralelos que, inclusive, não tem, às vezes, não tem sequer convergência. Esse é o ofício solicitando. Esse é o nosso ofício solicitando informação desse ofício. Aí dentro do processo nós anexamos o ofício. Tá. Né? É porque a gente não foi para não gastar papel, porque já, A gente já sabe. não precisa pôr. Não, está claro. Só para a gente poder aproveitar esse canal de comunicação, para que a comunicação aconteça. Marina, vai mudar de tema? Não. Eu só vou perguntar se a gente poderia estabelecer algum método ou como que a gente pode receber o retorno desse ofício ou qual a data que a gente pode estabelecer. Você pode me ligar semana que vem, liga terça-feira, liga para o Borges, a gente vai ver onde é que esse trem parou aqui. Ainda ontem nós protocolamos um ofício aqui, o 67, tratando também da necessidade. Não muda. É denúncia, não? Não, é falar do posicionamento, né? Que lá também, no ofício 67, também tem o nosso posicionamento a respeito da necessidade de criação de 2 carreiras. Isso aí, é porque eu quero focar nesse aqui, porque eu estou aproveitando a área técnica para perguntar do PL qual o posicionamento, porque isso tudo eu entendi, eu já sabia de ministro para ministro, para poder as coisas andar, que vai com a área que o Lula falou que a gente não pode conversar com quem resolve na prática, né? Assim, que é a área técnica que a gente usa, mas tem interlocutores que são vocês, que são muito bons, não estou reclamando. Mas quando o projeto de lei vai para o Congresso Nacional, vocês acompanham. Pelo menos eu vi o Borges lá, e é da atribuição também. Da atribuição do planejamento acompanhar, do PL 6788, aquele que trata de carreira de TI, do PEC-AGU e de uma carreira que tinha sido criada para a Previdência que nós transformamos e fizemos a nossa, que está lá caminhando. O planejamento tem algum posicionamento? Porque na época que eu perguntei isso para ti, você falou que não tinha nenhum, daí um ver.
A área técnica... Tem que ver. O posicionamento da área técnica se evoluiu. Porque o que acontece? Até aquele momento, o que estava dando um certo ordenamento aqui à Secretaria, em termos de posição, é não a admissão de criar novas carreiras, como de fato é até hoje. Né? Essa questão de criar novas carreiras é um problema para a administração. Nesse momento, a administração tem essa visão de não criar novas carreiras. Então, a posição da área técnica, naquele momento, estava coerente com essa visão. Agora, as coisas da administração, elas evoluem. Como é uma questão política, como vocês têm andado bastante, têm pressionado, têm feito gestões em vários órgãos. Então, o resultado, hoje, é um contexto um pouco diferente. Eu não sei se a área técnica já foi sensibilizada com isso. Já tudo, teve né? algum tipo de sensibilização em relação a isso? Então, o que eu acho é que as coisas às vezes vão se sobrepondo. Né? Tem aquele projeto, tem um projeto da receita de criação dessas duas carreiras. Porque na verdade esse PL, mas a Receita também apoia. Então, por escrito está lá. O Rachid e tal. Apoia. Agora, o que eu acho que é interessante aqui nessa conversa, assim, a gente tem que puxar um fio da meada, né? Porque como você se refere a mim, que eu estou cansado de ouvir as mesmas coisas, né? Não, mas você não de você pode, é do planejamento. Não é das pessoas, pode. Não leva isso para o lado pessoal. Porque eu sei que você só é o porta-voz. Eu, aliás, adoro conversar com você também com o seu celular. Você só é o porta-voz da instituição. Quando eu falo isso, é a instituição, tá? Não é nunca a pessoa. Nunca. A ideia é assim, a gente pegar o fio da meada de tudo para ver se a gente encontra um caminho para tentar equacionar. Eu acho que agora a coisa está mais ou menos sendo delineada. Eu participei dessa reunião aqui com Polina, com o nosso diretor, a nossa equipe, e a Dani, e ela falou assim, não deu para aprofundar muito o projeto, mas o que a gente vê é que tem um projeto. O próprio secretário falou aqui com você naquela outra reunião que você me chamou para me esculachar, não foi? Foi. Você estava dizendo para ele que vocês mandavam ofício para cá, mas que o Borges não respondia. Aí ele me pegou lá dentro da sala. É o planejamento, não é o Borges, gente. Eu nem sei quem é que responde. Ele é que falou que foi tudo, não sou eu. É igual quando eu vou na Receita que eu falo que não responde. Isso é uma brincadeira, sabe? Aí eles falam que é fulano, mas não sou eu, não. Aí o que acontece? Ela apresentou e tem esse projeto, né? E esse projeto precisa passar pela área técnica nossa. E a área técnica já tem a memória do outro projeto do 6788. Hã? Não, 6788. 6788. Então, eu acho que hoje o que se podia fazer é focar nesse projeto da Receita, que eu acho que é alguma coisa. Não, esse da Receita que a Dani está trazendo e que tem um pouco de consenso. Não sei se é o da Receita. Que tem. Oi? Esse da Dani eu não sei. Esse da Dani, ela falou se é o que criou duas carreiras ou o que criou uma? Mas aí, pessoal, assim, essa situação de parlamento, que está lá no parlamento. Essa aí eu diria o seguinte, que é até uma pergunta fluida, porque, assim, como o Borges falou, hoje, que nós temos de concreto, existe um desejo do governo de criar um novo pacote para a questão de administração de pessoas. Muito mais por força da sensibilidade de assessorias parlamentares e do próprio Planalto, você entra ou não para discutir um determinado PL que lá está. Porque se o governo está pretendendo botar alguma coisa que vai assambarcar tudo, não faz sentido eu gastar energia política com um PL XYZ que lá esteja. Até porque no limite sempre existe a última instância, que é um veto. Né? Então, assim, eu na linha que o Borges acho que ia encaminhar,
Acho que aqui, objetivamente, o que a gente deve tentar endereçar e aí não é proposta Dani ou proposta X, Y, Z, é proposta da Fazenda, né? Em relação ao que vai chegar aqui. Eu acho que o desejo de vocês, o interesse de vocês... É chegar a alguma coisa. É isso. E vocês já estão antecipando. Na realidade tem, se bem formatado, mal formatado, enfim, é outra história, mas já tem concretamente aqui dentro uma posição. Terça-feira a gente dá um retorno para saber onde é que o troço foi parar. Mas voltando ao PL, não teve nem, depois que ele foi aprovado na CETASP, porque eu digo que não tinha posicionamento, porque quando ele estava na CETASP, você estava lá e perguntou, pô, não chegou nada, tanto que ele passou, né? Depois disso, teve alguma reunião com o relator ou com alguém do governo sobre isso? Não Vocês? não Não teve não, né? Nós nem temos essa onisciência, né? Não, eu digo assim, que vocês foram Não, chamados, mas que o planejamento, não. quando eu falo para vocês, é o A última planejamento. participação nossa foi aquela que vocês Foi aquela estavam lá? presentes também. Se houvesse aqui um tipo de reunião com um relator e com outro órgão, Casa Civil, ou o próprio Ministério da Fazenda for chamado para essa reunião, vocês não têm essa onisciência, como o senhor falou? Não tem, eles não comunicam o senhor? Lembrando que, não, É igual o Chiva falou então na reunião aqui, o Dr. Boy estava lá também, que passa às vezes as coisas por cima dele e nem consegue. Mas Foi em relação ao Chiva, bônus, isso né? é É a dinâmica. Dinâmica que é dinâmica. Para fazer uma observação, o senhor falou que vale a pena trabalhar em cima da proposta que vai vir de Daniel, porque existe um certo Porque eu estou consenso. entendendo que é da Receita, né? Não, Tem tem duas carreiras. Então, aí é que está o detalhe. Não sei se é. Não, o que ela ficou de fazer é o que o colega ali sugeriu. Eu entendi que ela vai chegar lá na fazenda, dar um comando no SEI e a gente vai ver aqui o que é que está em gestação lá. Eu falei para ela mais. Eu falei, ok, é bom e é óbvio que se você, um ditado popular, lembrando lá o Garrincha, se os russos já tiverem certo de que eu vou para a direita, fica mais fácil eu passar pelos russos, tá certo? Então é óbvio que isso é uma boa prática. Antes de assinar, o fulano, é isso que você acha? Não, então estou indo, aí estamos convergindo. Acho que esse é o esforço dela. Agora, o que eu falei para ela é, ok, só que independente deste canal de convergência entre áreas técnicas, Semi-oficial, vamos dizer assim, é importante que dentro da fazenda haja uma posição final. É sobre a questão técnica. É importante ressaltar que nesse SEI, gostaria de dizer o número que está registrado na gravação, é 10.199-100-579-2017-40. Nesse processo, existem dois posicionamentos técnicos. O que nos interessa é o que foi feito em novembro do ano passado. está aqui no ofício. Isso. Então, a gente converge também com esse posicionamento técnico da Expoa de Daniel. Eu não sei se ela vai modificar esse entendimento de novembro em relação aos senhores, mas que a gente já corrobora com esse posicionamento de novembro. Então, houve uma mudança um pouco mais de um mês, logo depois desse resultado final, e houve uma mudança substancial na questão técnica. Mas tecnicamente existe um estudo válido de novembro, esse nos interessa. O posterior não. O posterior é de quando? Janeiro. É um mês e meio. Porque aqui no ofício até a gente conta uma historinha rápida, que em novembro foi liberada essa minuta que abarca o interesse da administração e atendia a gente também. Mas isso, pessoal, fique tranquilo, porque assim, isso o planejamento neste caso, né, ele vai, obviamente, agir a posteriori. Fazenda, Inclusive, o planejamento não entra dentro da fazenda. A fazenda vai Em ficar na posição. janeiro, quando nós ficamos sabendo desse posicionamento do novo posicionamento da minuta, disseram que foi uma sinalização do planejamento
no sentido de não aceitar a criação da carreira exclusiva da Receita, específica da Receita Federal. E mais um dado peculiar. A Receita Federal só foi consultada para a primeira minuta. Ela não foi consultada para a segunda minuta. A segunda minuta caminhou direto para a PGFN. Entendi. Então, pularam a instância de consulta da Receita. Essa do dia 29 de janeiro. Esse interna A 29 de novembro e 23 de janeiro. Ela não foi consultada. É um desafio de o vocês. 29 tá é certo? Mas a gente se sente, no mínimo, em desabafo, passando os bastidores do que se passam conosco. Não, minha colocação não era nem trazer à baila essa questão, né? Essa divergência lá deles. Era só para trazer a constatação de que, tecnicamente, a Expoa, em um momento recente, já se posicionou sobre a criação de duas carreiras, uma fazendária e uma específica da Receita. E nós concordamos com essa posição que ela Inicial. externou em novembro. Está aqui, ó. Sim. Registrei aqui no... Fazendária e tributária. Isso. É tudo de suporte, é tudo de suporte. Só que aí não vai resolver o que foi feito de errado no passado, mas se resolve Convalida-se, pelo menos. do presente para frente. Não. Qual seria uma outra possibilidade que não essa de duas carreiras? Seria uma carreira só para PGFN, Ministério da Fazenda e Receita? Seria uma só? Como assim? Como é o PGFN PGFN? Como já é está o... saindo do Ministério da Fazenda, né? ainda não, né? Você tem... É o desejo. É o desejo. Da AOPEC AGU, né? Então, O posicionamento do sindicato, nesse momento, no nosso entendimento, já que falou técnico, é que seria essa posição de duas carreiras. Entendeu? A outra solução, que não é a nossa solução, é a solução que, digamos que é impossível nem se matar, metade do Brasil pode acontecer isso que vocês estão medindo, é a criação de uma carreira de apoio única para o Ministério da Fazenda, mas aí tem que se respeitar o que diz a carreira. Se é de apoio, é 3 carreiras de apoio, e aí é aquilo que tu falou mais cedo, que não entende o erro de ter PEC-FAS dentro da Receita Federal. Então se tira todo mundo da atividade de fim. E também, entendeu? Do que hoje nós representamos 25%. Mas tira todo mundo mesmo. Não é igual hoje, que quando não tem servidor, aí se faz uma portaria, que o nosso posicionamento é o seguinte: se você está na área meio, você vai reclamar de outras coisas. Não é disso. Se você está na área fim de uma unidade que você não pode estar, porque até a própria Constituição diz que você não pode estar, você não quer. Mas aí a Receita, literalmente a Receita, ela fala: não, vocês podem, porque eu fiz uma portaria aqui que diz que as suas atribuições também podem ser essa, além daquela que a lei prevê, que no caso dos cargos antigos são portarias que têm força de lei, além daquelas lá que já não têm utilidade, eu estou falando aqui por essa portaria que você também pode fazer. Então põe aí que eu posso fazer auto de infração. Aqui, pessoal, curiosidade técnica agora. Isso, até eu acho que um de vocês já se referiu aqui, porque eu lembro disso, assim, de certa forma, até foi um cargo que eu fiquei pouco tempo, fiquei quase um ano, mas o próprio TCU já, né, desde 2008, ultra incomodado com isso, já tinha um acórdão pesado nesse sentido. De 2008. E esse trem não andou nada? Não andou. aí o que a Receita Federal fez? Criou o PEC-FAS, mandou para o TCU é um engodo, foi um engodo. É porque quando criou o Como é que PEC-FAS... fizeram isso? Mandou Não, PEC-FAS é porque e o assim, TCU. não. Como é que foi o engodo? Eles criaram o PEC-FAS e mandou mandou o ofício falando: ó, resolvemos o problema do acordo do 503 de 2008, do desvio de função, não vai ter mais, porque nós criamos o PEC-FAS. Poderia ter sido resolvido? Poderia, se eles tivessem cumprido o que estava lá. Cria-se e em 90 dias, 120, eu não lembro mais qual que é, a gente vai promover a reestruturação para dar as atribuições que possa ser feito, porque aí você atinge, ou não. Não sei como é que eles iam fazer. Só que não fizeram. O que é o PEC-FAS? É o PGPE limitado ao Ministério da Fazenda. Então, do mesmo jeito que nós estávamos no PGPE ou no PCC, e o TCU, que na época era PCC até, e o TCU disse que a gente estava em desvio de função,
Eu falei, não, agora não está mais não, que agora é PEC faz. Mas não mudou. Mas o TCU não costuma engolir essas coisas. Não, mas engoliu porque, eu vou dizer aqui, não é em relação ao órgão. Às vezes as instituições do governo são do governo, elas se protegem, às vezes até não as pessoas, mas a forma como a dinâmica foi criada. Você manda oficialmente, como a gente já ouviu, não, a Daniele mesmo falou, oficialmente o Antônio Márcio da COGEP Receita manda para mim aqui no papel que não existe ninguém desvio de função lá. Então, oficialmente eu acredito, oficialmente o TCU acreditou. Tanto que nós, quando descobrimos não, de 2008 para cá, não, calma, mas já teve vários, esse é o problema. Quando nós descobrimos, nós fizemos nova denúncia no processo, aí teve mais 2 ou 3 acordos de fiscalização, né, que não é mais tem outro nome técnico que eu esqueci agora, e culminou o último agora em setembro de 2017, falando que está do mesmo jeito e que tem que providenciar, 89, inclusive em relação, é onde nós tiramos esse dado de 89 de área fim. Tem um acordo assim? Tem. um acordo aqui. Não, na denúncia que nós colocamos. Não. O acordo está aí. Não, é que na denúncia. Na exposição de motivo que a gente protocolou aqui já. Inclusive, só que tem anexado o acordo está aqui. Então, quando a gente fala esse número, não é a gente que contou, não, é o acordo, o TCU que tem. Só acrescentar também a título de informação, até para reforçar a nossa tese, né? E para mostrar o desejo da Receita Federal de resolver esse problema e criar essa carreira, porque, na verdade, a Receita hoje vive uma realidade de pirâmide invertida. Você tem mais cargos lá de auditores e analistas do que os cargos de PEC-FAS. De apoio, que no caso nós representamos 25% da força de trabalho da Receita Federal. E na proposta da Receita Federal, ela extingue cargos de auditores e analistas, 15 mil auditores e outros tantos mil analistas, trocando por cargos de técnico, para viabilizar isso, para minimizar o impacto orçamentário. Significa que em vez de fazer concurso para lá, faz por outro. Eu queria tocar em 2 pontos. Primeiro que o ponto nevrálgico desse acordo do TCU, esse recente, isso é taxativo. Eles perguntam assim, qual o grande problema? 2 pontos, eles respondem. É a falta de gestão plena da Receita Federal em relação ao seu quadro nacional. Esse é o grande problema desse relatório, que tem mais de 700 páginas. O outro ponto que eu queria salientar, e eu na condição de fazer isso também perante minhas bases, se o governo tomar atitude, na minha concepção absurda, de retirar todo o contingente da Receita Federal, que corresponde a mais de 5 mil servidores. Na minha visão, eu sou advogado também, para mim isso configura uma confissão clara de que existe um vício insanável dessas pessoas atuando da Receita e que vai ensejar fatalmente processos milionários, bilionários para a União, inclusive para os próprios contribuintes, que tiveram muitos dos seus parcelamentos, dos seus créditos constituídos, das suas certidões negativas recebidas, de, por exemplo, liberação de regularização de obra de construção civil. Preciso lembrar que o Brasil, nos últimos 5 anos, teve grandes projetos de habitação. 720. Então, eu acho que o impacto orçamentário que vai ser causado para a União, diante de uma debandada forçada do PEC da Receita, eu acho que é monstruosa. Muito pior do que a regulamentação do servidor. Eu não tenho opinião. Tem certeza? Eu também sou advogado, tá certo? 722. Infelizmente, isso que você está falando já existe. Acho uma aberração. Acho lamentável. 39. Espero, inclusive, que isso seja objeto de movimento do Ministério Público, porque existe já uma situação dessa que envolve um passivo bilionário, que até onde eu sei ainda não chegou à última instância, mas envolvendo a turma lá do CERP. Sim. Tá certo? Que é outra aberração, uma vergonha aquilo, um escárnio. Mas assim, de novo, né, pessoal? Aqui eu entendo os argumentos, e aí o colega de forma
absolutamente franca, colocar eu como sindicalista, como advogado, esposo desses argumentos. Acho que não precisamos entrar aqui, mas já que você botou a sua opinião, quero dizer que isso não é simples assim. Precisa de olhar os dois lados da moeda. Mas, felizmente, isso eu acho que não é o foco aqui nosso discutir isso, tá certo? A Fazenda está caminhando para a apresentação de uma eventual solução. Tomara que não seja uma solução, a exemplo que vocês acabaram de relatar que não conheço o acordo, né, que seja uma cortina de fumaças. Posto que o próprio TCU já falou que, olha, do jeito que está, não dá. Então tem que agir. Concordo. A nossa gestão precisa resolver problemas e não criar novos problemas. Superado? Superado. Tem alguma coisa mais, porque como não é uma negociação, não adianta. O que eu tinha que falar, as pendências, até está já no ofício, mas é o básico, é o que todo mundo vai ter 40 reuniões. Pelo menos o grosso dos problemas, pode usar palavras diferentes, mas mais uma vez frisar. Vocês fazem rápido depois? Então, a gente na realidade, já que tem que tirar. Fazer pause, né? Até nós não fazemos. Nossa prática é relatório de consumo interno. Porque se tiver algum documento que possa ser repassado relatando o que foi discutido, o sindicato gostaria de ter acesso. Tá, mas assim, isso não... Não, estou falando que aí fica gravado, fica bom. Engraçado, porque o relatório do tribunal ele admite até um máximo de 30% do pessoal sendo desviado de função. Ele admite isso. Admite-se razoável a proporção de até no máximo 30% de pessoas alocadas em serviço de apoio, ou seja, mas o pessoal da atividade fim alocada em atividade. É isso que ele está falando. Pois é, estou dizendo, não falando de vocês. Quem foi contratado para atividade fim, ele está dizendo, esse pessoal que foi contratado para 30% eu admito que eles não estejam na área fim. É para justificar o auditor trabalhando na SAGEP. Na área meio. Por exemplo. Embora na atribuição deles também... Só para deixar claro, tem ali a portaria 310? Está aí também. Aí, aqui tem uma portaria que a receita externa, sem nenhum problema. Constrangimento. Aqui, ó. Essa 310. Se o senhor ler a emenda, o senhor imagina quem vai estar no anexo. Disciplina o botão, escala o regime de turnos alternados sobreviveu integrante da carreira tributária do doneiro. Isso é para trabalhar nas fronteiras. Quem lê fala, perfeito. Aí você vai para o anexo. 3. Né? Tem pé que faz, vistoriando bagagem, fazendo controle aduaneiro, literalmente, porque isso não é isso. Se falar para mim que isso não é atividade fim, qual é o problema disso? Não, acho que ninguém assina, é porque a gente é proibido de assinar. Então, se você for pegar um processo, não aparece. Nesse caso, a legalidade ela é em tese mesmo. A legalidade está registrada em tese. É aquilo, né, pessoal? Assim, é impossível alegar pós-comentário, pós-reunião. Óbvio que isso é uma opção. E é claro que nós, como Poder Executivo, temos que ser fiéis cumpridores da Constituição, né, como suprema lei de ienes, decretos, o diabo, os derivados, tá certo? Mas, assim, é um modelo que, infelizmente, de novo, nós estamos num desafio de sociedade, porque também não temos caixa,
Então, assim, vocês com certeza sabem que a receita nos Estados Unidos funciona bem diferente. Não existe essa reserva para servidores, né? Como tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Só estou falando só para abrir um pouco a mente para vocês que pensam receita. Mas eu gosto quando as pessoas usam, é igual os políticos quando querem acabar com as férias de 30 dias. Nos Estados Unidos é 10 dias de férias. Foi tudo bem, me paga o que eles recebem lá, que eu não me importo ficar 10 dias. Inteiro. De um modo geral, eu não estou falando da pobreza, não. O senhor ganha mais que a média do trabalhador americano. Não, eu estou falando desse, porque as pessoas têm a mania. Ganha mais que eles ganham. Em consideração. Mas eu volto a falar, mesmo que eu ganhe mais que a média, eu prefiro, se é para dar 10 dias, pelo menos, é o que a gente vê. Pode ser que a grama do vizinho seja mais verde que a gente, mas não é o que eu vejo. Eu posso ganhar a média, mas eu pago muito mais tributo do que eles e não recebo nada de volta. Entendeu? O problema é esse. É igual o pessoal reclama de tributo. Gente, eu não reclamo de tributo, não. O que eu reclamo é do roubo que tem no meu dinheiro. Porque se eu não tivesse que pagar educação, segurança, saúde, nada, eu pagaria 80% de tributo, 20% eu vou beber e fumar, porque eu sei que eu vou ter tratamento VIP para qualquer coisa. Não, eu estou dizendo de tributo, do que eu ganho. Meu salário eu vou olhar e falar, gente, eu vou dar o meu líquido e pegar só os descontos, principalmente do governo. Isso, vamos voltar para o nosso Brasil. Mas mais alguma coisa? Porque senão fica... A gente não pode nem fechar uma data para observar os feedbacks que a gente espera dos senhores aqui em relação às informações oficiais que a gente deixou? Assim... E a mesa de negociação? Então, na realidade eu diria o seguinte, fiquem à vontade. No que diz respeito à questão do ofício, acho que se a gente conseguir até segunda-feira, podemos ligar, se não terça-feira, fique à vontade para nos ligar. Você entendeu? O ofício é o que a Julieta mandou, é isso? E os outros tantos nossos, né? Aconteceu. Aí a gente vai ver sobre a questão do outro, da receita. Não, aí vamos... Aí é outra conversa. O que é da receita? Da receita não, esse da... Daniel. Mas esse não nasceu ainda. Esse está lá no SEI da Fazenda, o pessoal lá está trocando informação para fechar a posição. Não tem a posição Fazenda. E assim, mas o que eu digo é em relação aos nossos... Já tem horário da reunião do dia 10? Agora, os de vocês me corrijam Já aí. tem horário da reunião do dia 10? Me corrijam aí. Dia 10. Semana que vem vai ter confirmação ou postergação. Minha sensibilidade, caminharemos para postergação. Por uma razão muito simples. O foco do dia 10 é saber, vamos abrir rodadas ou não vamos abrir rodadas? É a grande ansiedade aí de todo mundo, tá certo? Se não tiver posição de governo, não faz sentido a reunião. Outra coisa que vocês colocam aí, per capita. Precisamos ter uma clareza aí do estudo. No caso de vocês, me proponho aqui até fazer uma conversa com o Shiba, relembrando Shiba, olha, a turma já está nos cobrando lá as tais 2 semanas, para ver se tiver notícia semana que vem vocês poderão ser os primeiros aí a ter uma sinalização. Mas não tem como o máximo que eu posso fazer é na terça-feira atualizar isso. Tá? Agora, se isso andou ou não andou, entendemos. Okay. Tem mais alguma coisa estratégica? Porque para vocês, imagino que estratégica é a rodada, per capita, esse negócio aqui, e o que mais? Já tem o posicionamento das notas técnicas que a Receita mandou sobre adicional de fronteira. Pagamento de férias, horário especial,
Desdobramentos do benefício. É o desdobramento que estava tendo problema. Então, no nosso radar não. Tem o número desse documento? Isso é o que? A consulta da Receita? Não, a Receita mandou umas consultas. Aí, Luiz. Você achou? Olha aí que você já. Porque eu já tiver o número eu trouxe. Tem. Mas a Receita mandou. A Receita, isso aí não. O Antônio Márcio mandou isso para cá. Salvo engano, é o secretário, porque Marcelo. a nota técnica foi assinada pelo Rachid. Pelo menos aqui está na nossa. Que mandaram para a gente. Entendi. Eu não estou. Na minha cabeça, eu não vou conseguir lembrar os termos, só lembro de um que está dando problema. Que é o pagamento nas férias. Porque nós fizemos questionamento para a Receita, nós e as categorias envolvidas, né? Porque isso envolve todo mundo, imagino. Pagamento nas férias, pagamento do adicional, porque que é o adicional de fronteira? É o dia trabalhado. O deficiente, tem um estatuto que diz que o dia trabalhado dele é de 4 horas, mas ele não pode ser prejudicado, discriminado na sua remuneração. Então a gente entende que ele tem que receber como o 8 tivesse, porque E isso virou uma consulta da Receita. Consulta técnica da Receita. Para quem trabalha no CAC, que atende o decreto das 12 horas corrida. Entendi. Ele trabalha com uma série de minúcias minúcias que no dia a dia está prejudicando quem recebe. Tem férias, é outro detalhe. Lá estabelece claramente, pontualmente, as ausências que não deverão ser pagas. Ele cita o artigo da 8.112 das ausências e cita todos os incisos, menos o primeiro que trata das férias. Então, se você fizer uma interpretação reversa, essa pode. Isso que ele está dizendo, não pode isso, desse artigo. E elimina o outro, logo o que ele eliminou. Entendi. Achou não? Achou? Não, essa aqui é a nossa. Puxiga, né? Essa aqui é a nossa. Não, o Rachid pode ficar. Que é o que nós fizemos de consulta e que gerou, não só as nossas, né, gerou as notas técnicas da Receita. Não, mas aí Aí não tem as aqui notas. é o sindicato pro falando com o Rachid. É os temas, é só para a gente Mas relembrar. aí, bom, a gente Ó, tem que na achar reunião, pelo assunto. Na reunião com o Chiba. Você está me dizendo que tem uma Não, na reunião que nós tivemos com oficial o Chiba disse que estava com a área técnica sendo analisada. Tá. Vamos apurar. Isso não Entendeu? estava aqui no nosso radar. Aí, talvez terça-feira até te dê a notícia. Ó, andou, não andou, tá Já parado anotou? aqui. Aí, são 5 notas técnicas. Cada uma Deve com ser tema. um ofício encaminhando isso. Eu não sei Anexo como com encaminham. consultas Como objetivas, eles encaminharam, eu não sei, porque a gente só recebeu as notas técnicas. A forma que eles mandaram para vocês, que é só para o nosso conhecimento. Tá. Entendeu? A forma que foi para lá. E tem uma que é o contrário. Eles respondem uma consulta de vocês, que é o desconto da Previdência sobre o adicional de fronteira. Que a Receita é a administradora desse tributo previdenciário. Aí ela disse que não é para descontar. Se vocês vão acatar ou não, eu já não sei. Você também. Beleza? Você vai passar o ofício Oi? para as respostas? Não. Não, só trouxe aqui os minhas consultas. Prontinho. Ok, pessoal? Doutores, obrigado pela atenção. Que isso? Obrigada. Estamos aí para isso. Sim, gratidão sempre. Informalmente passar isso aqui para eles, não? Informalmente? Informalmente passar. Formalmente, já que está aqui, essa é a nossa proposta de estruturação das carreiras. É a proposta de novembro de Tá no 2017, que está no SEI, só que com as opiniões de melhoria que nós demos para a Daniela. Entendeu? Inclusive endossadas pela Receita. Aí tem, a Receita também deu a sugestão de melhoria que batiam com as nossas, coincidentemente. Aqui tem impacto porque eu já acrescentei os dois anos que nós não assinamos. Ah, é. E é proposta, mas a estrutura é essa. Se discutir com a gente a estrutura e falar, a gente passa desde que não tem impacto,
a conversa já fica quase que totalmente fechada. Entendeu? Porque aí a base tem que delimitar. Obrigada. Fica com raiva de mim, não pode. Porque eu vou continuar te ajudando. Foi um prazer te conhecer. Quero já aposto. Dessa vez foi bem mais lento. Mais tranquilo, né? Igual. Foi ótimo, um abraço. Obrigado pela generosa sorte. Tchau, tchau. Grande abraço. Cara, prazer. Opa, esqueceu o meu telefone.